Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, farmacologia. E hoje vamos estar dando sequência a essa aula inicial sobre farmacologia. Mais precisamente, vamos estar fazendo o quê? Vamos estar discutindo essa parte 2, essa parte B desta primeira aula, desses primeiros slides, onde nós estamos procurando fazer o quê? Uma introdução a farmacologia. Bem, nós discutimos já a farmacologia, basicamente, de uma forma simplória, estamos definindo a farmacologia como a administração de drogas nos seres vivos, tá? Nos sistemas vivos, certo? E dentro desse mesmo contexto, estruturamos a farmacologia em dois grandes pilares, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Quando discutimos farmacologia, falamos de cinética, falamos do caminho da droga pelo organismo. Quando falamos de farmacodinâmica, falamos propriamente do efeito. Cinética, nós estamos discutindo a absorção, distribuição, biotransformação e a eliminação. E na farmacodinâmica estamos discutindo o efeito. Dando sequência, então, às nossas deliberações, às nossas proposições iniciais, temos aqui um slide pontuando um pouquinho sobre o histórico da farmacologia, a nossa famosa e conhecida aspirina, o ácido acetil salicílico, que foi um marco, foi um divisor de águas dentro da farmacologia, assim como também a penicilina, já vamos pontuar sobre ela, tá? Mas a aspirina, nós conhecemos ela, né? Muitos dos senhores e senhoras já utilizaram ela como antitérmico, como analgésico, era muito utilizada, mas ela hoje, talvez, o marco dela, a sua importância esteja ligada com a sua ação como um antiagregante plaquetário, certo? Então, ela inibe a ação, basicamente, do tromboxano, ela atua de uma forma bem intensa, reduzindo o infarto agudo do miocárdio, melhora a sobrevida após cirurgias cardíacas, e eu só gostaria, de forma bem rápida, em lembrar com vocês o processo inflamatório como um todo. Nós estamos discutindo aqui farmacologia, estamos discutindo o histórico da farmacologia e a aspirina, mais precisamente, então ela age inibe a ação basicamente do tromboxano. Eu só quero lembrar de uma forma muito simples do processo inflamatório. Vem a pergunta, talvez, qual a diferença de um tecido normal para um tecido inflamado? Qual que é a diferença dos dois tecidos? O tecido inflamado, ele apresenta o calor, ele apresenta a dor, ele apresenta o tumor, ele apresenta o rubor e a perda de função, tá? Então, estas são as características a diferença de um tecido inflamado para um não inflamado. E dentro desse mesmo contexto, os senhores se lembram que eu tenho o quê? Um estímulo lesivo, eu tenho a ativação, basicamente, da fosfolipase A2, que é ativada quando eu tenho um estímulo lesivo. Essa fosfolipase A2 vai fazer o quê? Vai retirar daquela membrana fosfolipídica lesada ácido araquidônico. Ácido araquidônico, assim, de uma forma bem simples, ele vai sofrer ação daquelas enzimas chamadas ciclooxigenase, COX-1, COX-2, e ela vai fazer o que a ciclooxigenase? Vai transformar o ácido araquidônico em mediadores inflamatórios. Consequentemente, nós nos lembramos, quando falamos de mediadores inflamatórios, nós nos lembramos de prostaglandina, prostaxiclina e tromboxano, tá? Isso não é uma aula sobre processo inflamatório, só estamos lembrando desse processo, e quando falamos de tromboxano, nós estamos falando da agregação plaquetária, basicamente, e vasoconstrição. Então, só para a gente lembrar, estamos falando do histórico da farmacologia, nos lembramos da aspirina, nos lembramos que ela tem um efeito hoje, talvez a sua principal ação, o seu principal uso hoje é como antiagregante plaquetário, age sobre o tromboxano, e nos lembramos então e pontuamos um pouquinho sobre o processo inflamatório, aqui um histórico da farmacologia, então para os senhores acompanharem, só lembrando que os senhores têm essa aula disponível, esses slides lá no seu ambiente virtual. Então, histórico da farmacologia. Antigamente, o tratamento das doenças consistia no quê? Em uso de drogas de origem animal e vegetal, mas ainda desconhecendo o modo de ação dessas substâncias. Nós não tínhamos noção da visão que nós temos hoje da atuação das drogas, por exemplo, na psicologia, na terapêutica clínica, na medicina veterinária, na farmácia, na biotecnologia. Então, hoje nós temos um avanço muito grande do uso de medicamentos, dessa ciência da farmacologia atuando em diferentes áreas. Antigamente, o que acontecia? A gente, por exemplo, o açafrão
por ter cor amarela, curaria o quê? A icterícia, certo? Então, drogas, plantas, substâncias que tinham, por exemplo, tem o açafrão tem a cor amarela, cura a icterícia. A mucosa de estômago de carneiro elimina a perturbação gástrica. Era feita essa correlação. Até hoje a gente pontua sobre isso, parece até brincadeira que isso era real, né? Mas era esse pensamento empírico que havia antigamente, só seguindo dentro do histórico da farmacologia, viemos avançando, né? Aqui eu quero destacar, Alexander Fleming descobre a penicilina, que possibilitou, por exemplo, a cura da sífilis. Eu quero só pontuar aqui, eu quero abrir uma janela, um excurso com as senhoras e senhores, se me permitem, dentro desse slide, e quero colocar, quando falamos da penicilina, quando nós fazemos uma classificação dos antibióticos, dos antimicrobianos, né, quanto à sua estrutura química, a penicilina é enquadrada como uma droga beta-lactâmica. Então, ela se enquadra nos beta-lactâmicos. Quero lançar essa palavra de forma inicial, para os senhores já entendendo que existem várias classificações a nível de antibióticos, e dentre eles, por exemplo, a penicilina é classificada dentro do contexto como beta-lactâmicos, quando falamos quanto à estrutura química, ainda dentro do histórico da farmacologia. Eu quero tomar a liberdade de pontuar com vocês, em 1999, essa lei 9787, eu acompanhei, eu já estava formado, sou farmacêutico e bioquímico, atuo também como farmacêutico e bioquímico, e 10 de 2 de 1999 institui medicamento genérico no país. Eu posso dizer para vocês que essa lei foi um marco para o nosso país. Por quê? Porque facilitou o acesso aos medicamentos por uma grande parte da população, porque remédio ainda, infelizmente, é caro no país. Houve uma grande melhora de custo, e com a vinda do genérico, nós passamos a ter a possibilidade de conseguir um medicamento também de qualidade por um preço muito mais barato. Eu já vou pontuar com vocês, ou seja, nós entendemos o medicamento genérico tem a mesma qualidade, a princípio deve ter a mesma qualidade que o medicamento referência, o medicamento de marca. Por quê? Porque ele possui os testes de biodisponibilidade e os testes de bioequivalência. Biodisponibilidade indica o quê? A velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo, certo? Em uma forma de dosagem. E a bioequivalência nos permite saber o quê? A demonstração de equivalência farmacêutica. Então, eu tenho um medicamento em cápsula e o genérico em cápsula. 500 miligramas, 500 miligramas. Amoxicilina, por exemplo, certo? Então, isso nos mostra bioequivalência. A biodisponibilidade, o que é? Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem. Nós já vamos repetir esse tema, então estamos discutindo ainda o histórico da farmacologia. Aqui eu preciso pontuar com vocês um médico com conhecimentos profundos sobre farmacologia, tá? Otto Liu. Então ele pesquisou o quê? Ele é um precursor na pesquisa de transmissão de impulsos nervosos. Aproximadamente em 1921, ele descobre e começa os seus estudos, né? Descobre a transmissão química dos impulsos nervosos, pesquisa que foi amplamente desenvolvida por ele e alguns colaboradores. Ele trabalha basicamente descobrindo que o sistema nervoso parasimpático tem como mediador químico a acetilcolina, e o sistema nervoso simpático a acetilcolina, e uma droga, a princípio, que ele entendia muito próximo da adrenalina, hoje entendemos a noradrenalina, né? Que fazia essa mediação química. Então ele foi o precursor, ele foi a pessoa que trabalhou com essa transmissão química dos impulsos nervosos. Estamos honrando ele quando falamos do histórico da farmacologia. Aqui uma frase de Paracelso: todas as substâncias são venenos, não existe nenhuma que não seja. A dose correta diferencia um remédio de um veneno. Paracelso, que teve aí o seu campo de ação entre 1443 e 1541, e eu gostaria de que vocês entendessem isso. Mas ácido acetil salicílico, aspirina, como você acabou de pontuar, é um medicamento bem simples, bem seguro para ser utilizado, mas todo produto, certo? A dose correta que diferencia um remédio de um veneno. A dose correta é que diferencia um remédio de um veneno. Ou seja, muitas vezes aquele produto está te fazendo bem numa certa dosagem, você aumenta essa dosagem, você passa a ter o que nós chamamos de reações adversas.
e muitas vezes efeito colateral. Já vamos discutir um pouquinho sobre essas duas definições. Aqui uma lâmina na tela para que você acompanhe comigo. Essas 3 classes de remédio estão no Brasil hoje. O medicamento de referência, que é aquele medicamento que a indústria vai, faz a pesquisa inicial, descobre ele, coloca ele no mercado. Em média de 8 anos para se colocar um medicamento no mercado hoje, entre as pesquisas iniciais até colocar o produto no mercado. Aí o que acontece? Muitas vezes uma pessoa vem e copia, certo? Isso é o que nós chamamos de similar. Ele não tem o teste de bioequivalência e biodisponibilidade. E já o medicamento genérico, depois que esse medicamento de referência ele perde a patente, em média são 5 anos, é possível as pessoas fazerem pesquisas e colocarem o medicamento genérico. Só que é preciso ter o teste de biodisponibilidade e bioequivalência. Ou seja, bioequivalência, ele precisa demonstrar o quê? A equivalência farmacêutica entre produtos apresentados. Precisa haver uma equivalência. Isso é bioequivalência. Esse produto tem que ser igual a esse. Cápsula, cápsula, 500 miligramas, 500 miligramas. Ou pó, pó, ou líquido, líquido, 250, 250. Tem que ter bioequivalência. E também biodisponibilidade. A velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem. Então, o genérico tem teste de biodisponibilidade e bioequivalência em relação à referência, e o similar necessariamente não precisa ter. Eu coloquei aqui 3 produtos para os senhores saberem: polaramine, histamine e desclorfeniramida. Aqui só um exemplo na prática, tá? Polaramine foi o primeiro produto a ser descoberto, né? É o produto de referência que nós chamamos. O histamine é o que a gente chama de produto similar, certo? Muito bem vendido. Não estou falando mal de similares, eu não quero que os senhores entendam isso de forma nenhuma. A gente toma medicamento similar porque muitas vezes é mais barato de acordo com o produto de referência, mas o que tem o teste de bioequivalência e biodisponibilidade é o medicamento genérico. Este tem o teste de bioequivalência e biodisponibilidade, então, consequentemente, entendemos que ele apresenta a bioequivalência e a biodisponibilidade em relação ao medicamento de referência. Aqui, as nossas leis que versam sobre a possibilidade de intercâmbio de medicamentos, elas nos permitem o seguinte: você pode trocar o medicamento, isso é autorizado a princípio, né? Quando o médico também não expressa isso na receita. Tem alguns médicos que dizem assim: eu não aceito a troca e a vontade dele é soberana, você tem que respeitar, certo? Mas, por exemplo, eu tenho amoxil, eu tenho amoxicilina genérica, então esse a princípio poderia ser intercambiável, certo? E amoxil por exemplo, por Novocilin ou por Amoxemis, apesar de serem marcas espetaculares, se o médico passar amoxil, num primeiro momento você não poderia trocar, porque ele não é o genérico, tá? Seria um produto similar. Eu estou colocando, não estou dando a minha opinião em particular, só estou colocando para os senhores saberem. Nós estamos fazendo aula sobre farmacologia, uma aula de introdução, me é necessário colocar esse tema para vocês entenderem. Então, quando eu tenho um medicamento de referência prescrito, a princípio é possível se fazer a troca pelo medicamento, pelo genérico ou similar. A princípio, como os senhores estão observando na lâmina, não é permitido a troca. Por quê? Porque o produto genérico tem o teste de bioequivalência e biodisponibilidade, como já pontuado com os senhores. Propriedades da droga ideal. Então, quando nós falamos de uma droga ideal, quando nós falamos quais as propriedades que devem haver uma droga, quais as propriedades ideais dela, e entendendo que nós falamos droga, nós estamos falando de uma substância química com estrutura definida, certo? Então, quais são as qualidades, as propriedades ideais dela? Ela deve ser efetiva, ou seja, eu estou tomando um remédio para dor de cabeça, ela tem que tirar a dor de cabeça. Ela tem que me trazer uma certa segurança, ou seja, a dose eficaz e a dose letal tem que ser distante. Eu não posso tomar um comprimido e, por exemplo, passou um pouco da minha dor de cabeça. Se eu necessitar tomar o segundo comprimido, eu tenho que ter uma certa segurança. Eu não posso me intoxicar com esse medicamento, certo? Ele tem que ter uma certa seletividade, ou seja, ele tem que agir num local específico. Ele não pode agir em todo o organismo. Você toma um medicamento, às vezes, para dor de cabeça e desmaia o dia inteiro com sono, certo? Então, ele tem que ter uma certa seletividade. Tem que ser de fácil reversibilidade. Por que isso? Porque, infelizmente, ainda é comum no nosso país, principalmente aqui na nossa região, no Paraná, onde vos falo nesse momento. Então, é importante que a droga seja reversível, porque às vezes a pessoa toma sem querer, às vezes duas cápsulas. Às vezes a pessoa, por exemplo, principalmente pessoas que têm alguma disfunção a nível de memória, toma o comprimido de manhã, não lembra se tomou, toma de novo.
E se eu preciso, ela precisa ser segura, essa droga, precisa ter uma certa seletividade, mas, por exemplo, uma criança pega um remédio sem querer e toma, certo? Não é correto deixar medicamento de fácil acesso para a criança, mas às vezes ela pegou o medicamento e tomou, certo? Então eu tenho que ter facilidade de eu reverter isso, tem que ter antídoto para esse medicamento, tem que ser de fácil administração. Por exemplo, eu passo uma medicação para você e você achou perfeito, tá? Só que você tem que fazer ela intramuscular todo dia. Fica complicado, certo? Depende da forma farmacêutica, da forma de administração, é complicado. Então, fazer a utilização da droga. Então, é interessante que a droga ideal seja de fácil administração. Ela tem que ter as mínimas interações, não interagir com outras drogas e também não haver interações, por exemplo, droga-alimento. Muitas pessoas são polimedicadas, elas tomam lá 4, 5, 6, 8 tipos de medicamento por dia. Essa droga que eu estou fazendo uso dela, ela deve ter o mínimo de interação com outras drogas, tá? E além daquelas outras qualidades que eu já vim pontuando. Além mínima interação droga-droga e, por exemplo, droga-alimento, isenta de reações adversas. Quando falamos de reações adversas, é qualquer resposta prejudicial ou indesejável não intencional. Você não tomou para aquilo e não quer que aconteça esta reação, tá? Estou pontuando com os senhores 2 conceitos básicos, reação adversa e efeito colateral. Quando falamos de reação adversa, é qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional que ocorre com medicamentos para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou modificação de função fisiológica. A reação adversa é aquela reação que você não está querendo ela, tá? Por exemplo, você tomou a medicação e deu uma alergia em você. Você não está buscando ter uma alergia. Você tomou a medicação e soltou o seu intestino, aumentou o peristaltismo intestinal, teve diarreia. Você não quer isso. Efeito colateral. É um efeito diferente daquele considerado como principal por um fármaco. Esse termo deve ser distinguido da reação adversa, pois um fármaco pode causar outros efeitos benéficos além do principal. Então, por exemplo, um efeito colateral, só para a gente discutir aqui, o Histamin, por exemplo, o desclorfeniramina, que eu acabei de pontuar com vocês algumas lâminas atrás, tá? Ele é um antialérgico e ele tem um efeito colateral, por exemplo, de dar sono. Mas, às vezes, uma pessoa com renite por exemplo, está com dificuldade de dormir, toma ele, passa a ter o sono, e isso não é um efeito ruim, por exemplo, para a pessoa. Para muitos pode ser, por exemplo, eu sou motorista, não quero dormir no volante, tá? Mas eu estou só pontuando com vocês que às vezes o efeito colateral é um efeito diferente do principal, mas que não é algo ruim. Os anticoncepcionais, por exemplo, tem gente que toma ele como anticoncepcional, como método contraceptivo, e ele melhora a pele, certo? Então é dentro desse contexto que nós estamos caminhando. Eu gostaria de colocar para vocês que tem muitos fármacos que são utilizados de forma preventiva também, quando se destina à prevenção de doenças, como é o caso de vacinas e da cloração de flúor na água, tá? Então nós trabalhamos com medicação preventiva. Agora, por exemplo, em meio à pandemia de Covid-19, estamos sonhando com uma vacina contra esse vírus, né? Também trabalhamos com medicação na linha de diagnóstica e de tratamento. Por exemplo, muitas vezes utilizamos contrastes para fazer o diagnóstico. O que é um contraste? Ele nos permite ver a diferença de luminância ou de cor que torna um objeto mais distinguível. Ele facilita que você visualize. Eu vou citar, por exemplo, um produto chamado, não estou ganhando para fazer propaganda aqui, né? Mas, por exemplo, só para vocês entenderem o nome de um produto, bariogel, sulfato de bário, é um contraste radiológico, é uma substância que permite a diferenciação, você observar os órgãos por onde ele percorre, para melhor visualização, por exemplo, é utilizado para melhor visualização do trato gastrointestinal, por exemplo, do nosso sistema digestivo. Estamos caminhando para o fim da aula, só para a gente discutir aqui, como pontuado. No comecinho, no segundo slide, eu falei sobre o histórico da farmacologia e pontuei que antigamente, por exemplo, o açafrão, por ter cor amarela, curaria a icterícia. A mucosa do estômago de carneiro eliminaria perturbações gástricas, né? E hoje, já de uma forma totalmente diferente, a farmacologia atual, por exemplo, atua na psicologia, a gente trabalha com o termo psicofarmacologia, terapêutica da clínica médica, a farmacologia clínica, dentro da medicina veterinária, a farmacologia veterinária, a ciência farmacêutica, a biotecnologia biofarmacêutica, a toxicologia, por exemplo, na patologia, a química na química médica, e assim caminhamos dentro desse contexto. É o nosso penúltimo slide, aqui é só para fazer uma catarse, uma retomada de tudo que nós vimos, e que os senhores fiquem com isso na cabeça.
tá? Então, quando a ciência, a farmacologia como um todo, estamos discutindo a administração de drogas no organismo, quando falamos de farmacocinética, nós estamos discutindo o quê? O caminho da droga no organismo. Quando falamos de farmacodinâmica, estamos falando do efeito. Quando falamos de cinética, nós pensamos em quatro estruturas, 4 divisões, 4 classificações, categorizações, conforme o senhor permitir em tentar dividi-lo. Nós estamos falando de absorção, distribuição, o metabolismo ou biotransformação, esses nomes são sinônimos, e a excreção ou eliminação da droga. E quando falamos de farmacodinâmica, nós estamos falando basicamente do efeito. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.